E aí pessoal, tô de volta agora para fazer aí um vídeo explicativo de como preparar o seu Garmin para um primeiro uso ou também para um eventual uso aí numa pista de atletismo. Então fica ligado, já deixa seu curtir, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, beleza? E aí pessoal, tô de volta agora para fazer um vídeo aí de preparação para um primeiro uso do seu Garmin, né? Muita gente me pergunta, quem está começando a correr, ou até pessoas que já estão correndo há algum tempo, como preparar o Garmin, como configurar as telas, como usar numa prova, como usar numa pista de atletismo. Então resolvi fazer esse vídeo para servir aí meio que de manual de primeiro uso, tá? Eu uso Garmin desde 2008 mais ou menos, então eu acompanhei toda a transformação desses modelos Forerunner da Garmin. Já tive vários modelos, uns 4 modelos. Atualmente estou com o Fênix 5, que vai ser o modelo que nós vamos usar aqui hoje para explicar. E, enfim, aprendi muito nesse tempo a usar Garmin, então me considero uma pessoa assim experiente aí no uso de Garmin. É um negócio que eu tenho interesse em sempre estar acompanhando releases, lançamentos. Então acho que pode servir para você aí que acabou de comprar um Garmin Forerunner e não sabe como configurar, não sabe como usar, que campos utilizar. Então fica ligado aí, beleza? Vamos lá para a câmera aproximada. E aí pessoal, voltamos agora com o nosso Garmin Forerunner Fênix 5, tá? Já está na versão 7, se eu não me engano. Então avança muito, mas basicamente as funções se mantêm, as funções básicas de uso que você precisa para correr. É um Garmin que eu gosto muito, tá? Tem muito recurso, principalmente para outdoor, então tem a parte de altímetro, barômetro e recursos mesmo, funções que só ele tem e que os outros não têm. Então eu já usei bastante esses recursos, principalmente na montanha, e é bem legal. É um relógio com caixa de titânio aqui em volta, com um material termoplástico super resistente aqui na lateral, essa parte preta. Tem muito metal, né? Então é um relógio que resiste bastante aí ao impacto. Você vê que o meu tá super preservado, né? Muito porque eu também cuido, mas que o relógio também é muito resistente. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo aqui é ensinar vocês a como deixar ele pronto com as visões que eu entendo que sejam bem relevantes para se usar numa corrida, tá? São os campos, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você faz é o seguinte: você vem aqui, vamos acender a luzinha dele aqui para ficar legal. Na parte de corrida, tá? Então você seleciona o esporte que você quer, no caso aqui a corrida, segura o botão aqui de funções, no caso do Fênix é esse botão aqui, mas aí você vai encontrar no seu qual que é o que entra nas configurações. E aí você entra nas configurações de corrida, tá? Porque o relógio ele tem uma outra configuração também, uma configuração geral, que é o General Settings, né? Então não é nessa que nós vamos, ó, tá? Configurações, nós vamos nas configurações da corrida. Então vamos lá, corrida, aqui, configurações de corrida. E aí aqui você entra e aí você tem aqui, ó, visor de dados, tá? Então se tiver em português, Portugal, você vai ver ecrã, coisa assim. Então vamos lá. Como que eu configurei o meu relógio, tá? Ele tem uma tela principal, que eu chamo aqui de navegador principal, que é uma tela que eu uso muito pouco, tá? Eu faço algumas consultas durante uma prova, um treino, que é o que? O tempo total da atividade, o ritmo médio, né, que é o ritmo médio da atividade geral, e a distância também geral. Vejam que é tudo muito geral, é tudo de maneira macro, tá? Então, tempo, ritmo e distância. Então, por isso que eu olho pouco durante a prova. É mais para conferir o tempo, para conferir se o ritmo médio está de acordo com a distância da prova e a distância também, se ela está batendo, né? Com as placas, se o acumulado da prova está batendo com o meu Garmin. Mas a tela que eu mais uso é essa aqui, ó, tá? Essa é a minha segunda tela e eu uso muito essa tela, tá? O que que tem aqui? Tem ritmo médio, de novo, repetido. Então, por isso que eu visito muito pouco a outra anterior, porque já tem ritmo médio aqui. Aqui
no canto superior direito o ritmo. Esse ritmo é instantâneo, é aquele pace que fica variando muito enquanto você está correndo. Então ele é mais para corrigir algum desvio meu, se eu estou acelerando muito e sem perceber, aí ele me dá essa visão, mas é muito pouco confiável isso, tá? Porque isso aqui sofre muito com interferências externas. Aqui a distância da volta, que é um campo super relevante, e aqui o ritmo da volta. O que quer dizer isso, tá? Volta e volta aqui. É o seguinte, toda vez que o Garmin apita um lap, seja ele de 1 km, 2 ou 5, o quanto você configurar, e nós vamos falar isso depois, ele zera isso aqui, né? Porque está começando uma nova volta. Então isso aqui é super interessante para você saber o quanto falta para aquele bloco que você está fazendo terminar. Então é super relevante isso em treinos ou mesmo em provas, tá? Então imagina que você está fazendo uma maratona e você dividiu em 8 blocos de 5 km mais os 2.200 finais. Toda vez que der 5 km, isso aqui vai zerar. E aí vai começar uma nova volta. E aí a distância acumulada fica lá na tela anterior, né? Que é essa daqui, ó. Aqui vai ficar 5, 6, 7, 8, vai subindo, tá? Então tudo bem. Toda vez que apertar, que der o lap, né, que zerar, que der um lap, vai zerar aqui. E aqui é o ritmo da volta, que também zera toda vez que der um lap. Então, isso aqui e isso servem de excelentes controles durante um treino e uma prova, porque o ritmo que interessa é esse ritmo da volta. Esse ritmo médio, ele com o passar da distância, ele vai sofrendo muito pouca interferência. Ele vai mudando muito pouco. Então, você não consegue correr olhando esse ritmo médio, tá? Depois de 10, 15 quilômetros acumulados, porque ele varia muito pouco. Para você mudar um ritmo médio depois de 10 quilômetros percorridos, você tem que mudar muita velocidade, tá? Então, não é recomendável correr olhando apenas ritmo médio. Você precisa ter um controle micro durante a prova ou treino, que é o ritmo da volta. Esse aqui é super legal. Então imagina você está fazendo uma maratona e você decide fazer o primeiro 5 km mais lento. Então você vai lá, por exemplo, a 5 por quilômetro. Quando der 5 km, ele zera e ele zera aqui. E esse aqui vai se manter a 5 por quilômetro, que foi o que você se propôs a fazer. E aí esse próximo bloco é 4,50 por quilômetro. Aí aqui você vai ficar olhando aqui, 4,50. E aí esse ritmo aqui de cima ele vai começar a cair, levemente. Beleza, gente? Então essa tela aqui eu considero ela super relevante você usar. Você pode trocar talvez aqui o ritmo médio total aqui de cima no canto superior esquerdo por tempo da volta. Também é interessante você olhar o tempo da volta. Beleza? E aí falando de pista, né? Como que você faz para usar um Garmin na pista? Vamos lá. Eu tenho uma segunda tela aqui, ó, que é para usar só em pista. Que eu tenho o tempo da volta e o tempo da última volta, tá? Por quê? Você não precisa de um Garmin para correr na pista, tá? Você não precisa. Você pode correr, mas você não precisa. E aí o que eu quero dizer com isso? Se você gosta de manter o registro no seu Garmin Connect, aí é legal você usar o seu Garmin. Porque aí depois você vai ter lá as suas parciais registradas, os seus treinos, seus controles e tudo. Então, eu mesmo gosto, então eu também uso o Garmin na pista. Só que eu não uso o GPS, porque na pista o Garmin não vai funcionar direito, tá? O circuito ele é oval e você sabe, né? Ou deveria saber que quando, quando, quando o percurso tem curvas ou qualquer tipo de interferência vai fazer o seu Garmin funcionar de maneira incorreta, tá? Então, como a pista tem duas curvas de 100 metros, ele está sempre tentando corrigir aquilo. E ele vai gerando um erro. E esse erro ele é acumulativo. E aí a distância dá muita diferença. Por consequência, o pace também muda muito. Então, correr olhando o ritmo no Garmin, né, na pista, é um equívoco, tá? Você tem que usar o tempo. Porque lá você tem a distância, que é 400 metros na raia 1. Então, você só precisa de um relógio, um cronômetro, para ter o cálculo de ritmo. E é uma excelente maneira de você treinar essa percepção de esforço e saber quanto que é, por exemplo, 200 metros a 40 segundos. É importante você saber fazer essas contas, porque isso te dá base para se conhecer e também saber fazer contas durante uma prova. Caso você note que seu Garmin não está funcionando muito bem numa prova, porque tem prédios, árvores.
Aliás, vou deixar um link aí na descrição de um podcast que eu e a Gisele gravamos só sobre GPS e os seus erros. Beleza? Então essas são as telas que eu uso na pista, porque essa de cima marca o tempo do tiro atual, da volta. E esse aqui serve só para eu ver quanto que eu fiz. Porque toda vez que eu dou o lap na pista, isso aqui zera, né? E aí eu não consigo ver ali no momento quanto que deu. Então eu vejo aqui, ó, no registro da última volta, falo, fiz para tanto, legal, tá? E aí agora uma outra parte muito importante que vai servir tanto para a pista quanto para a tela aqui de controle que eu falei, né? Vamos lá. É o seguinte, voltando aqui, ó, para uma tela anterior, nas configurações de corrida, você tem aqui, ó, o Auto Lap, né? O que é o Auto Lap? É o lap automático, né? Por assim dizer, né? O Garmin ele tem um botão lap, que é esse cara aqui, ó, tá? Agora você pode usar ele de maneira manual, que é apertando bonitão aqui, ou deixar ele automático. O Garmin dá o lap para você, tá? É super útil usar os dois, tá? Eu uso direto. Aqui vocês vejam que tá manual. Por quê? Porque eu vou usar ele na pista. Então, eu vou dar o lap toda vez que for necessário, a cada 400 ou a cada 1000, tá? Se eu deixar no automático, o Garmin dá o lap. E como eu falei, na pista vai acumular um erro muito grande e o Garmin vai apitar antes da marca, tá? Então, 400 metros na pista, o Garmin costuma apitar com 390, 395. Então, ele me rouba 10, 5 metros, que é bastante no pace, tá? Então, como que eu costumo fazer, gente? Quando eu vou fazer provas, por exemplo, eu ligo, tá? E provas, principalmente provas no Brasil que não tem aferição de percurso, que eu sei que as placas vão estar fora de lugar e tudo. Então, aqui eu deixo ligado, defino uma distância. Essa distância aqui está de 3 km, então a cada 3 km ele vai apitar, ele vai dar um lap. E essa, inclusive, foi a configuração que eu usei para correr a São Paulo City Half Marathon, tá? Que eu quis que ele apitasse a cada 3K. Você pode mudar, você pode pôr 2, 1, tá? E aí vem a minha recomendação. Eu não recomendo você usar muito a cada 1 km, tá? Porque, como eu disse, o Garmin sofre muita interferência de árvore, prédios e percursos sinuosos. E se você deixar a cada 1 km, quando ele acumular um erro, porque você passou debaixo de uma árvore, né, algo assim, ele vai apitar 1 km, vai apitar errado, porque deu erro de sinal, né, ele perdeu muito sinal, e ele não vai compensar no segundo. Aquele quilômetro 1 já ficou registrado errado. E aí o segundo começa uma nova história, e aí aquilo que ficou registrado no 1 acabou, tá? Então por isso que eu recomendo você deixar blocos maiores, por exemplo 4, 5 quilômetros, dependendo do seu treino, porque se você passa debaixo de uma árvore e ele perde sinal, e ele está com 1 km ainda, faltam ainda 4 para ele apitar nesse caso aqui de 5. Então ele vai corrigir aquele erro, porque ele vai entrar numa área que tem sinal, daí ele vai corrigir e aí ele vai ficar ajustadinho, tá? Então, por exemplo, treinos longos para maratona, eu costumo deixar blocos de 5 km, tá? Nos treinos do dia a dia, uma rodagem de 10 km, eu deixo em 2, 3, depende de onde eu tô correndo, beleza? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Se você vai usar no dia a dia e no treino, você pode deixar ele desligado e você dando lap, se você tem as placas. Se você não tem, você deixa um bloco maior. Beleza? Essa é uma dica, acho que bem importante para quem usa Garmin. E voltando aqui, ó, essas são as configurações básicas aí que eu recomendo você usar, tá? E aí, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um procedimento básico para você criar um treino no seu Garmin Connect, beleza? Então você vem aqui, abre o seu Garmin Connect, vem aqui na aba Treinos e aí você vem aqui em Exercícios, beleza? Então aqui você tem já os exercícios que já foram criados, no caso eu tenho vários exercícios aqui, e aqui você cria um novo. Então vamos criar um novo que seria, por exemplo, um treino aí de 10 quilômetros, tá bom? Então o exercício é corrida, ele abre com essa cara aqui, ele sempre abre com 3 passos aqui, tá? Que é o aquecimento, um treino, né, uma etapa de corrida e um desaquecimento.
E aqui você muda tudo, tá? Então você, por exemplo, pode manter o aquecimento ou tirar, né? No caso aqui, o aquecimento ele tá para o limite dele é de até você apertar o botão do lap, tá? Então, enquanto você não apertar o lap, ele não sai da etapa de aquecimento. Então, você pode mudar isso, você pode entrar no aquecimento aqui e mudar para tempo, distância, calorias, frequência cardíaca. Então, vamos supor que nós vamos fazer por tempo, né? Ou por distância, melhor dizendo. Então, o meu aquecimento vai durar 2 km, vamos lá. Aí eu volto e aqui, ó, beleza? 2 km. E aí eu vou fazer uma repetição de 4 vezes, vamos lá, 2 km, que vai dar 8 km de total. Eu tiro essa recuperação, que isso aqui seria para, por exemplo, um trabalho de tiros, tiro esse outro 1 km que já estava aqui antes, e aí beleza, coloco assim e tiro o esfriamento também. Então, como ficou meu treino? Ficou 2 km de aquecimento, mais 8 km de rodagem. E aí eu dou um salvar, ele pede um nome, eu coloco aqui um teste, salvar. Beleza? O treino está aqui, ó. Foi criado dia 9 de agosto, tal. E aí o que a gente faz aqui? A gente envia isso pro nosso Garmin. Você pode colocar aqui, ó, clicar nesse celularzinho e colocar aqui, ó. Clicar nele. A hora que você sincronizar o seu Garmin, a próxima vez que você sincronizar o seu Garmin com o seu celular aqui, esse treino vai ser transferido para ele. Uma outra maneira que você pode fazer é voltar aqui no exercício e entrar nele e adicioná-lo ao calendário. Ah, eu quero fazer esse treino semana que vem, por exemplo. Então você põe o dia que você quer, 9 de agosto, e dá um OK. Pronto, seu treino foi programado. E você volta aqui, você vai ver no seu calendário que vai existir aqui a programação dele do treino, ó. Então você veja aqui, ó, que no dia de hoje, terça-feira, existe aqui a programação do treino teste, ó. Tá vendo aqui já tem as atividades que eu já fiz, né? O meu treino de cedo, de musculação, de corrida e a programação do treino de hoje. Então, se você entrar no seu Garmin e der o start para começar um treino, ele vai falar que tem um treino hoje programado. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu encerro aqui esse vídeo. Foi um vídeo de explicações básicas, como eu disse, para você começar a usar o seu Garmin de uma maneira básica, simples, inicial. Existem um sem número de funções que você pode fazer, de programações e de configurações muito avançadas. Mas eu recomendo que você vá fazer isso devagar, porque é muita informação. Se eu fosse gravar um vídeo mostrando todos os recursos, a gente ia fazer um vídeo aqui de mais de 1 hora de duração, ia ficar cansativo. Então, para começar, você precisa saber isso. As telas principais que você tem que ter, a questão do Autolap, programar um treino no Garmin, Connect, e aí beleza, vida que segue, você já começa seus treinos, e aí com o passar do tempo, ganhando fluência, você vai ficando cada vez mais expert no assunto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, comenta, compartilha e manda para os amigos. Se inscreve no canal também, valeu? Um abraço e até a próxima.